Olá, Marco, salve, salve. vamos ajeitar aqui. Me escutando Escutando bem? bem? Opa, eu Ó, o te escuto pessoal bem. entrando aí, ó, que beleza. A turma Maravilha. toda lá de Moçambique, ó. Opa, que coisa boa, né? Faz joinha aí, gente, falando, os áudios estão bons? Só dá alguém fala aí um ok. Joãozinha, Cristina, boa noite a todos. Então vamos lá, disparando aqui, porque o Instagram ele é Uma democrático, hora, né? né? Então, Morinha, é um prazer estar aqui. Paulo, eu estou aqui no Brasil, você está aí em Boston, né? Frio aí, né? Você disse. Um pouquinho. Vamos apresentar um amigo aí de velhas caminhadas, né? Um encontro muito bacana. Para Eu gosto. apresentar, quando eu conversei, solicitei a ajuda dele, né? Nada como ler o currículo, biografia dele. Eu resumi muito, viu, Paulo? Porque senão a gente ia perder o tempo se fosse ficar lendo aqui todo o seu currículo. Mas o Paulo é graduado em biomedicina na Universidade de Araraquara, em 2005. Tem habilitação em análises clínicas, é mestre e doutor em ciências básicas em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Aí depois ele caminhou mais um pouquinho, eu nem cheguei aqui ainda, né? Aí ele caminhou e fez um doutorado na Universidade de Miami, na Escola de Medicina em Miami, no setor de microbiologia ocular e molecular. Tá certinho aí, né, Paulo? Tá Você certo, vai tá fazendo certo. joinha aí. Depois não parou ainda não. Depois ele O fez seu, o o seu pós-doutorado. áudio ficou baixo, viu? O seu áudio ficou baixo. Tá baixo? Acho que desconectou o Alô? seu. Alô? Mas dá para te Melhorou? escutar. Só ficou um pouco baixo, mas dá Então, para te peraí, escutar deixa eu ainda. testar. Continua. Melhorou? Não, ficou pior. Não, ficou pior. Então vou voltar aqui. Eu falo mais alto, né? Às vezes é porque tá em um delay aí, né? Tá congelando. Até chegar aí tá congelando, né? Eu acho que tá baixo para todo mundo. O pessoal tá falando aqui. Eu acho que desconectou um pouco o Oi, seu cabo. tia. Tia Brígida, tá baixo? Fala aí. Ou não Ótimo, tá tá? ótimo. Melhorou. Melhorou? Melhorou Então eu vou bastante. falar bem alto aí. As minhas estão lá embaixo. Eu deixei elas tudo quietinhas ali. Então eu vou começar a gritar aqui. Aí ele fez o pós-doutorado no departamento de oftalmologia, microbiologia e imunologia. Imunologia. Imunologia, hein, Paulo? É, Essa, eu acho que é imunologia, a nossa prova agora é imunológica, né? Imunologia na Escola de Medicina em Harvard, é assim, Harvard School, em Boston, no ano de 2018. Atualmente ele é professor assistente no departamento de oftalmologia na Escola de Medicina de Harvard, tem experiência em microbiologia médica, molecular, atua principalmente na vigilância e epidemiologia molecular de bactérias resistentes aos antimicrobianos. Um problema sério esse, né? Todo mundo achou que os germes resistentes aqui vinham pegar, o corona deu pulão, furou a fila, né? furou a fila, E mas tá ele é chegando especialista, agora. é Chegando. especialista também em mecanismos de patogênese microbiana e de resistente aos antimicrobianos, genômica comparativa e funcional de micro-organismos e desenvolvimento dos testes moleculares para os diagnósticos de doenças infecciosas. Tem mais um pouquinho. E é a melhor parte, né? Aqui, ó, eu deixei escrito aqui, ó. E ele é voluntário e caravaneiro da Fraternidade Sem Fronteiras. E aí é um reencontro aí, uma grata surpresa, um prazer a gente ter reencontrado aí nessas Muito. atuações, porque os títulos da Terra ficam na Vamos Terra, ficar, né? vamos ficar aqui. Então a gente tem que correr atrás também de trabalhar com o nosso plano de previdência espiritual. Muito. Só quebrar um pouquinho, né, o gelo aí, né, Paulo? Eu brinco, conversando com o Paulo, nesses meus reencontros, eu com o Paulo, a nossa história é assim. Sabe aquela dupla de policial lá de Miami, que é aquele policial empolgado que chega e fala, eu vou. Tá tudo dominado. Aí o Paulo, ele olha e fala, calma. Aí eu entro, ele fica olhando, aí eu volto correndo, tudo pegando fogo, Paulo, foge que é cilada, Bino. Foge, Paulo. É desse jeito, é o Paulo sempre me tirando das enrascadas aí ao longo das vidas. Enfim, o título que ele vai explicar para a gente, vai explanar, e depois vai abrir um pouco melhor a interação aqui, né? A gente falando a interação, eu vou ficar acompanhando aqui
as perguntas, pode apertar aí, fazer as perguntas cabeludas, né? Ele não estudou esse instantinho aqui só para ficar tentando interagir com a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, com o nosso pensamento de agora. O tema é a importância dos micro-organismos no processo evolutivo e sua correlação com a lei de destruição do livro dos espíritos. Esse tema foi o Paulo que escolheu. Paulo, bem-vindo, um prazer mais uma vez. Vamos lá. Super obrigado. É uma satisfação imensa, uma alegria me encontrar hoje aqui com você, conversar com você e com todos os amigos e as amigas que acompanham a gente online agora, né? Uma boa noite a todos. Super obrigado por descrever o meu currículo dessa forma, não havia nem necessidade, né? Só faltou uma parte importante, é que eu sou espírita também, não é? Eu sou espírita, comecei a estudar espiritismo, me dedicar ao estudo do espiritismo há uns 3, 4 anos atrás. E, portanto, o que eu quero fazer hoje é exatamente trazer uma reflexão que possa combinar um pouco da ciência que eu tenho estudado na academia. Eu não estudo ciência e espiritualidade na academia, não estou aqui representando a minha instituição. Eu trabalho na Harvard Medical School, mas eu não faço isso lá, eu não estou representando aqui a minha instituição. Eu vim para conversar com vocês sobre o que eu aprendi um pouco da evolução de micro-organismos. Eu faço microbiologia clínica, então eu estudo um pouquinho disso. E como eu posso combinar isso com o conhecimento da doutrina espírita. E agora nós estamos passando por um momento importante, por uma fase difícil para muitos de nós. Nós estamos passando por esse período de retiro voluntário, onde a gente está tendo a oportunidade de refletir muito sobre a vida, né? E talvez eu acho que muitos de nós, nessa situação, nessa condição, se perguntam: por que tudo isso está acontecendo? Qual é a razão? Qual é o sentido de tudo isso acontecer? Será que existe uma lição que todos nós temos que aprender disso? Então, para fazer essa reflexão, eu começo utilizando alguns subsídios que estão no Livro dos Espíritos. No livro terceiro dos Livros dos Espíritos, Kardec trata das leis morais. Kardec e os espíritos superiores tratam das leis morais. E dos 11 capítulos que nós temos ali das leis morais, um deles trata sobre a lei de destruição. Então, logo já no começo, na questão 728, nós podemos ver que o que a gente chama, na verdade, de lei de destruição é, na verdade, uma lei de transformação. Na palavra dos espíritos, é uma lei natural, é uma lei da natureza, que é preciso para que tudo se destrua. Voltando, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É preciso que tudo se destrua ou que se transforme para que se possa renascer e regenerar. Olha que palavra importante essa aqui. Regeneração. Nós passamos agora por um momento de transição do nosso planeta, onde nós marchamos em direção a um planeta de regeneração. E aqui fica claro, então, que durante esse processo, em que a gente vai modificar bastante as características da nossa vida no planeta de regeneração, será fundamental que exista algumas destruições, ou seja, que existam transformações para que a gente possa renascer, para que a gente possa transformar o planeta e construir alguma coisa um pouco melhor, não é? Então, a verdade é que a lei de destruição, ela chega para nós como uma espécie de um catalisador, como uma espécie de um catalisador que impulsiona o nosso desenvolvimento, que impulsiona o nosso crescimento, o nosso progresso moral e intelectual. E quando nós olhamos na história, nós podemos notar isso, não é? Vários desses flagelos destruidores que aconteceram no passado, guerras, outras epidemias, elas de fato funcionaram para que a gente pudesse desenvolver muitos aspectos importantes da nossa vida, da nossa sociedade. Se a gente utilizar como exemplo as duas grandes guerras do século passado, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos desenvolvimentos aconteceram depois dessas duas guerras. Eu não estou romantizando a existência das guerras. Elas acontecem por uma imprudência nossa, não é? Por uma dificuldade, uma incapacidade que nós temos de evoluir pela via moral, não é? De reconhecer nos outros, nossos irmãos, de desenvolver o sentimento de fraternidade, de solidariedade, de compaixão e de nos amar.
mas elas ocorreram no passado. E o horror que elas nos trazem é tão grande que elas impulsionam, elas servem como um motor para que a gente possa apressar alguns desenvolvimentos, para que a gente possa apressar algumas modificações na sociedade, para que elas não tornem a acontecer. Ou para que, se elas aconteçam, a gente consiga, talvez, diminuir um pouco mais as dores durante esses flagelos. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós desenvolvemos instituições internacionais que são absolutamente importantes hoje. A ONU foi desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial. As duas maiores instituições financeiras do mundo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial também. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco importante para a nossa sociedade. Vários desenvolvimentos na área da tecnologia, não é? Aeronaves, tanques. O primeiro computador programável eletrônico, ele foi desenvolvido para poder decodificar mensagens encriptografadas do exército alemão. Quem fez isso foi um pesquisador chamado Thomas Flower. E a vida dele e tudo isso que ele tá fazendo, que ele fez durante esse período, é contada num filme que é bastante interessante, que eu recomendo quem não assistiu para assistir. Eu acho que a tradução dele em português é O Jogo da Imitação, né? É um filme que conta a história da produção desse primeiro computador programável, que serviu como modelo primordial, básico, para que a gente construísse o computador que a gente tem hoje. Vários desenvolvimentos, avanços na área médica, né? De técnicas cirúrgicas, a formatação, a construção dos primeiros bancos de sangue ocorreram durante as guerras, né? E talvez tenha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial um desenvolvimento, um progresso, que talvez tenha sido uma das maiores revoluções da medicina do século passado, que foi o desenvolvimento de antibióticos para o tratamento, para o uso clínico, para o tratamento de infecções bacterianas. Vejam, o Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico descrito, ele descobre a penicilina em 1928, mas ele não tem estrutura no seu laboratório, ele não tem a expertise no seu laboratório para produzir a penicilina em larga escala, para que a gente pudesse utilizar essa droga, que na época era uma droga milagrosa, hoje nem tanto, porque tem muita resistência, né, à penicilina, mas na época era uma droga que modificava o jogo, em muitas situações. E ele não tinha capacidade de produzir isso. Então, de 1928 até 1941, nós utilizamos muito pouquinho a penicilina. Em um ou outro caso, alguns laboratórios de Londres, em outros grupos, conseguiam produzir quantidades para tratar um paciente e tinham que fazer assim culturas enormes, muitos e muitos litros de fungo, que o fungo que produz a penicilina é chamado penicillium, daí o nome penicilina, não é? E então alguns desses grupos começam a trabalhar com o exército americano em 1940. E a necessidade, a vontade do exército americano em desenvolver penicilina em larga escala era de usar isso em campo com os soldados. Porque na Primeira Guerra Mundial nós aprendemos que muitos dos soldados, morriam de infecções bacterianas, de pneumonia, de infecção de ferida, né, em local em ferida de batalha, por exemplo, né, de sepse. Então isso modificou bastante. Isso foi uma arma a mais que os Estados Unidos teve durante a Segunda Guerra. Então vejam, depois desse desenvolvimento que foi feito pelo exército americano com um grupo britânico, a gente conseguiu dominar a tecnologia para produzir penicilina em larga escala e passar a utilizar ela clinicamente. Pode falar um pouquinho, só? Pode. A quimioterapia era um projeto secreto inglês da guerra. Os quimioterápicos, os gases, né? Só para apimentar aí, né? Também. Saíram venenos importantes da guerra. Muitas coisas, né? Muitas coisas, muitos avanços aconteceram na medicina, acho que principalmente na medicina, né? Por causa da guerra. Mas será que tem que ser sempre assim? Será que a gente tem que sofrer? Será que tem que doer para que a gente possa evoluir? E Kardec pergunta isso aos espíritos também, né? E a resposta é que existem outras vias. Deus, que nos deu livre-arbítrio, ele nos deu a capacidade de entender, de diferenciar o que é bom e o que é ruim, não é? De diferenciar bem do mal, de tomar rota da moral, a via evolutiva,
pela moral, pelo desenvolvimento moral. Mas nem sempre nós escolhemos essa via, não é? Então, muitos desses flagelos destruidores, eles acontecem como o resultado de uma imprevidência nossa, humana. Alguns, como diz os espíritos na questão 741, alguns nós não temos controle. Alguns ocorrem por providência divina, mas outros em número considerável, eles são resultados de nossas imprevidências, de nossa capacidade de fazer parte do universo como um todo, de se enxergar como uma unidade importante, fundamental, mas não a mais importante, não a melhor, não é? Que a gente faz parte de um sistema, de um ecossistema que vive em harmonia, que vive em equilíbrio, a despeito da gente, porque nós colocamos nossa mão e atrapalhamos um pouco, não é? O equilíbrio que existe na natureza, que existe no planeta, né? Então, algumas desses flagelos destruidores, né, que têm como origem, por exemplo, modificações climáticas, secas ou as epidemias, tem uma mão antropogênica importante. Elas acontecem como resultado de ações nossas, não é? E no caso de epidemias, é interessante a gente lembrar o seguinte: micro-organismos que causam doenças são poucos. A maior parte, e são muitos que vivem no nosso planeta, muitos. A maior parte são micro-organismos benéficos e que vivem em absoluta harmonia, em simbiose uns com os outros. Não é? Que por bilhões e bilhões e bilhões de anos vêm coevoluindo juntos e conseguiram encontrar essa harmonia, esse equilíbrio na natureza. E são absolutamente importantes para a manutenção da vida no planeta, porque eles regulam os ciclos naturais do nosso planeta. São absolutamente importantes para a vida. Sem todos esses micro-organismos que existem na água, no solo, no ar, em nós, no nosso corpo, a vida como a gente conhece no planeta não existiria. E eles foram também absolutamente importantes no processo evolutivo, no processo de formação das primeiras estruturas orgânicas, das primeiras células, do comecinho dos reinos da vida, para que a gente fosse evoluindo em bilhões de anos, até que a formação, a criação de organismos mais complexos, superiores, como nós, fosse possível. Né? Então, para começar a discussão, eu quero convidar vocês a fazer uma viagem no tempo. Vamos tentar voltar a 4,5 bilhões de anos atrás. Essa é a data estimada da criação do nosso planeta. Planeta que foi formado pela união, pela agregação de elementos primordiais básicos, de elementos fundamentais. E quem fez isso? Quem faz isso? De acordo com André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier. São ministros angélicos da sabedoria divina, verdadeiros gênios da espiritualidade superior, que trabalham sob a tutela e a regência de um grande maestro, de um grande arquiteto e engenheiro do universo e do nosso planeta, que é Jesus Cristo, governador do nosso orbe. E eles trabalham, então, isso é uma coisa que me impacta bastante quando eu leio esse livro, porque a conexão deles com Deus é tão grande, o entendimento das leis que regem o universo é tão grande, que eles são capazes de reunir a matéria primordial para formar um planeta e para formar depois a vida neste planeta. Tudo isso vem, meus amigos, como nós aprendemos na doutrina espírita, do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, que André Luiz também, no Evolução em Dois Mundos, define como o sopro do Criador, o hálito divino, como parte fundamental de Deus, que é causa primária de todas as coisas. Está na primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas.
E o fluido cósmico universal, responsável pela formação de toda a matéria do universo, de toda a matéria que nós conhecemos aqui neste planeta, é um pedaço de Deus. É o hausto, é o hálito, é o sopro divino. É a fonte nervosa, como ele diz, do Todo-Poderoso, onde vibram, olha que coisa bonita, todas as constelações, todos os sóis, todos os planetas e todos os seres, né? Então isso nos dá a oportunidade de contemplar o quanto nós estamos conectados, né? O quanto o universo se assemelha talvez a uma grande rede neural, né? Onde tudo está absolutamente conectado, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Assim se dá a natureza. Tudo começa do simples, do átomo primitivo, do átomo que existe no universo na forma de poeira estelar, de estrelas que morreram, que explodiram há bilhões e bilhões de anos atrás, que formam toda a tabela periódica que a gente conhece, e hoje os nossos corpos são formados por esses átomos de bilhões e bilhões e bilhões de anos, não é? Então, tudo isso na natureza, toda a natureza tem um início, tem um começo que é simples, que começa pela matéria primordial, elementar, e aos poucos vai evoluindo. E quando nós pensamos na formação das primeiras células, das primeiras estruturas vivas do planeta, a gente dá um pulo de 4, 5 bilhões de anos atrás para 3,5 bilhões de anos atrás. E o que acontece é mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Eu vou ler uma parte, peço licença para vocês, do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, em que ele começa assim, ele vem discorrendo sobre a agregação dos átomos, da matéria, da formação do planeta, e aí ele começa a falar sobre o nascimento dos primeiros reinos da vida no nosso planeta. E ele já começa assim, aparecem os vírus. E com eles surge o campo primacial da existência. Olha que interessante isso. Ele chama os vírus de primeiro campo primacial da existência. Porque os vírus, eles não são uma célula viva ainda, não é? Os vírus são considerados partículas inertes que precisam de um hospedeiro para poderem se replicar. Eles não são ainda uma célula, não é? Então ele chama de campo primacial da existência, ou seja, é uma primeira estrutura que dá a possibilidade que a partir dela se desenvolva a vida. Um campo primacial para a existência, que é formado por DNA, pedacinho de DNA ou RNA, um ácido nucleico, envolto, protegido por uma cápsula de proteína. Isso é um vírus. DNA e proteína. E às vezes uma capinha de lipídio também, de gordura. E aí ele continua oferecendo esses vírus clima adequado aos princípios inteligentes ou modas fundamentais. Olha que interessante. Então ele diz que a partir da criação dessas primeiras estruturas orgânicas, nós tivemos a oportunidade de ligar, de conectar o princípio inteligente. Princípio inteligente esse que faz parte do nosso espírito, que é constituinte do nosso espírito. Nós conectamos o princípio inteligente a essas formas primordiais, a esse campo primarcial da existência. Depois, mais para frente, dá-se um salto de novo no tempo, evidenciam-se então as bactérias rudimentares. As bactérias rudimentares que aparecem como agora sim a primeira forma de vida no planeta. Foram as bactérias, organismos unicelulares simples, rudimentares. E aí olha que interessante o que ele diz. E lavram, produzem os minerais na construção do solo, já deixando claro que esses organismos coparticipam da criação, desde aquela época, como verdadeiros químicos, sintetizadores de moléculas importantes, cuidando de alguns ciclos importantes da natureza. Eles coparticipam já desde aquela época da formação do planeta, não é? E aí ele continua então dizendo que elas vão se dividindo, vão plasmando, vão produzindo as células primevas, células iniciais, que então se responsabilizam pelas eclosões do reino vegetal em seu início.
Então, as primeiras plantas, elas aparecem como evolução de algumas dessas bactérias rudimentares e depois a evolução vai seguindo, né? Depois outras plantas um pouco mais complexas vão aparecendo e depois nós temos todo o desenvolvimento de outros reinos a partir desses rudimentos de vida, né? Que aconteceram, que surgiram há bilhões e bilhões de anos atrás. E o que é interessante aqui é saber que o princípio inteligente já se associa a essas estruturas orgânicas desde o princípio. Porque o princípio inteligente, nós sabemos que ele vai estagiando em todos esses reinos da natureza para aprender processos absolutamente importantes para a vida como nós a conhecemos hoje. Processos de automatismo celular, por exemplo, em que nós não temos que controlar esses processos, não é? Nós não pedimos para que nossas células funcionem. Elas funcionam automaticamente. É possível, talvez, e hoje a gente talvez conheça um pouquinho mais assim do impacto da nossa psique, dos nossos pensamentos sobre a célula, mas aí seria um impacto na qualidade do funcionamento dela, mas não especificamente em ligar a célula para fazer que ela seja ativa, para fazer que ela funcione automaticamente. Então, esse princípio inteligente, olha que maravilha, ele vai estagiando em todos esses reinos, em todas essas estruturas rudimentares, vai aprendendo aos poucos esses automatismos, como produzir proteína, enzima, como replicar o material genômico, tudo isso acontece automaticamente. O metabolismo, as vias metabólicas desses organismos eram muito mais simples e são ainda mais simples do que as nossas. Mas nós guardamos alguns resquícios, né? Nós guardamos algumas similaridades. E o princípio inteligente foi aprendendo tudo isso. Fagocitose. A fagocitose é uma coisa interessante, porque é importante para o sistema imunológico inato. A fagocitose acontece quando uma célula do sistema imunológico, ela engloba uma bactéria, um vírus, um agente que pode ser um agente causador de uma patologia, né? Esse movimento que as células imunológicas fazem com a membrana, emitindo o que a gente chama de pseudóptero, né? Emitindo pedaços da membrana para que ela possa englobar um micro-organismo, esse movimento é feito pelas amebas de vida livre que viviam nesses oceanos primitivos. Porque a vida começa, por sinal, nesses oceanos, né? Depois ela passa para a Terra. Tudo isso que eu estou falando está acontecendo nos oceanos. E as amebas de vida livre fazem isso porque elas se alimentam de bactérias. A quimiotaxia, que é o transporte, o movimento dessas células do sistema imunológico para um local onde exista uma injúria, ela segue um gradiente químico. Isso também acontece na natureza, né? Porque as bactérias se defendem de substâncias tóxicas dessa forma. Eles têm receptores que reconhecem que tem substâncias tóxicas que saem daquele lugar. Ou elas se associam dessa forma, porque alguns micro-organismos produzem moléculas de comunicação entre as outras. Então, veja, o nosso princípio inteligente, que faz parte do nosso espírito, ele foi aprendendo tudo isso, todos esses automatismos, ao longo de bilhões e de bilhões de anos, sendo associado aos micróbios da Terra. E esses micro-organismos, eles são verdadeiros químicos da natureza, como eu disse. Sintetizam e sintetizaram moléculas absolutamente importantes para a formação da vida no planeta. Veja, existe uma correlação entre o aumento de bactérias, de umas bactérias chamadas cianobactérias, no oceano, e o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera, que chegou num platô que é de 21%. Ninguém sabe por quê. Se for para baixo, se for para cima, dá ruim. Tem problemas, né? Mas chegou a 21% e parou. E quem produziu uma parte significativa desse oxigênio durante esse período foram cianobactérias, foram bactérias rudimentares. Essas bactérias deram origem a organelas vegetais, que são chamadas de cloroplasto, que também fazem fotossíntese, fazem a modificação, a transformação do dióxido de carbono, do CO2, em oxigênio. E é um processo que elas utilizam o CO2 para produzir energia para elas mesmas, né? E as cianobactérias é que ensinaram elas a fazerem isso.
e fazem ainda parte do cloroplasto das plantas como elementos rudimentares. Veja então que interessante qual é o impacto, né, desses micro-organismos na nossa evolução e na nossa vida. Eles continuam ainda sendo fundamentais para a vida, na manutenção de vários ciclos, né? A quantidade de micro-organismos que existe no mundo é maravilhosa. A diversidade também é maravilhosa. Existe um organismo, é assim que eu penso como microorganismo invisível, que infelizmente nem todo mundo pode ver. Infelizmente só a gente consegue contemplar nos nossos laboratórios de microbiologia. Mas é um mundo maravilhoso. É um mundo que é como se fosse um órgão vivo do planeta, que permite que o planeta funcione, exista, que permite com que a vida seja possível no planeta. Então, vários ciclos importantes na natureza são feitos por esses micro-organismos, né? Existe 10 a 30 células microbianas na coluna de água do oceano. 10 a 30, 10 elevado a 30. São 30 zeros. É muita coisa. Numa grama de solo, existe mais ou menos 100 bilhões de células bacterianas. E, sem contar outras. Fungo, protozoário, amebas, nematóides que existem também nesses ambientes. Cerca de 50 mil espécies vivem, a gente encontra, em uma graminha de solo. O que eles estão fazendo ali? Várias coisas. Por exemplo, no Brasil nós adoramos comer arroz com feijão, que é de verdade uma delícia. A próxima vez que você, Rodolfo, e todos os nossos amigos que escutam a gente, amigas, comerem feijão, agradeça a quem plantou o feijão, a quem colheu o feijão, a quem transportou o feijão, te vendeu e cozinhou. Mas também pense e tente agradecer. Tente criar uma reverência a esse organismo, esse órgão que existe microbiano, que é fundamental para a nossa vida. Porque o feijãozinho que a gente come depende de bactérias do solo que se associam à raiz de várias leguminosas, não só do feijão. E fazem um processo interessante. Eles fixam o nitrogênio da atmosfera numa forma orgânica que a planta consegue utilizar. A planta não consegue utilizar o nitrogênio que existe em abundância na atmosfera. 78% dos gases da atmosfera é nitrogênio. Ela não consegue utilizar de forma direta. Então, as bactérias que estão na raiz dessas leguminosas, elas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia. E a planta consegue utilizar a amônia como fonte de nitrogênio, que é um átomo, que é um elemento absolutamente importante para a vida. Porque quase todas as moléculas orgânicas têm nitrogênio, DNA, RNA, proteína. Bactérias fazem isso. Sem contar a nossa microbiota humana. Em números, amigos e amigas, nós temos mais micro-organismos vivendo no nosso corpo, na superfície e dentro do nosso corpo, do que células humanas. 10 vezes mais. Temos cerca de 30 trilhões de células humanas, é a estimativa, e mais de 100 trilhões de células microbianas. Vírus, bactéria, fungo, principalmente levedura. 10 vezes mais. E o que essa imensidão de micro-organismos, numa diversidade também de espécies, de gêneros maravilhosa, o que eles fazem no nosso corpo? Por que eles estão ali? Bom, a maior parte é benéfica. A maior parte vive em simbiose, em harmonia entre eles e conosco. Algumas delas são mutualistas. Algumas delas nós damos casa, comida, água, e elas, em agradecimento, produzem coisas importantes para nós. A vitamina K, por exemplo, que é importante para a coagulação, nós não produzimos. Quem produz a vitamina K para a gente são as bactérias do nosso intestino. As bactérias do nosso intestino, que aliás é um lugar onde guarda a maior diversidade e o maior número de bactérias e de outros micro-organismos, elas ajudam a digerir fibras, a digerir o amido. Cerca de 15% das calorias extraídas do alimento, quem nos ajuda a extrair, isso é energia que nós vamos utilizar, nossas células vão utilizar, são esses micro-organismos. 15%. Por isso que
modificar essa ecologia às vezes é problemática. Pensem que nesse tubo maravilhoso, enorme, que é o nosso intestino, quase 8 metros, né, nós temos de intestino, se nós somarmos o fino e o grosso e o cólon, quase 8 metros. É um verdadeiro reator bioquímico, porque todos esses micro-organismos eles estão metabolizando alimento, estão produzindo subprodutos, não é? E essas moléculas que eles produzem, todas essas moléculas que eles produzem, estão nesse exato momento circulando no nosso sangue. Algumas delas circulam no nosso líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que nutre as nossas células neurais. O que elas fazem lá? A maior parte delas nós não sabemos. A maior parte ainda nós não conhecemos qual a função, né? Mas nós sabemos que uma porção delas, por exemplo, são responsáveis por manter o tônus do sistema imunológico, ou seja, por manter o sistema imunológico acordado, ativo, principalmente o sistema imunológico inato, que é aquela primeira linha de defesa do organismo, os soldados, né, do sistema imunológico. Essas moléculas mantêm eles em estado de alerta o tempo inteiro, mantêm o tônus do nosso sistema imunológico. E tem várias outras que nós não sabemos o que elas fazem, mas provavelmente elas têm uma atividade ou um impacto importante na nossa saúde sistemicamente, não só na nossa saúde gastrointestinal. E é por isso que se você procurar na literatura médica, existe uma imensidão de trabalhos correlacionando, ainda falta, acho que muito, ainda falta de determinar a causalidade disso, mas tem muito trabalho correlacionando e a correlação é forte. Modificações na ecologia dos micro-organismos que vivem nos nossos intestinos com doenças crônico-degenerativas. Várias doenças crônico-degenerativas. Tem estudos mostrando, por exemplo, que quanto maior for o número de ciclos de antibióticos que as crianças utilizam na infância, maior é o risco relativo delas desenvolverem, por exemplo, a doença inflamatória intestinal. E várias outras doenças crônico-degenerativas. Interromper um pouquinho, Paulo. Dentro do seu raciocínio, o probiótico entra nessa história aí? Para equilibrar a flora? Muito. O probiótico entra bastante nessa história. Você sabe que tem algumas infecções hospitalares graves, não é? Que acontecem depois que o paciente usa antibiótico no ambiente hospitalar, infecções gastrointestinais. Nesses casos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem feito muito isso, no Brasil as pessoas estão começando a utilizar, alguns grupos de pesquisa estão começando a testar, alguns hospitais estão fazendo isso, que é fazer transplante fecal. Se transplanta fezes de um paciente sadio que não utilizou antibiótico, que não está utilizando antibiótico, que tem uma ecologia microbiana saudável, para aquele que está tomando antibiótico e que a ecologia microbiana... Porque o antibiótico ele quebra a harmonia, né, do sistema. Ele modifica completamente a composição do sistema, né? E às vezes quando ele modifica a composição do sistema, ele dá a oportunidade que alguns micro-organismos patogênicos que antes não tinham, têm a oportunidade, são micro-organismos oportunistas, né? Tem a oportunidade de desenvolver uma doença, de causar uma doença, de estabelecer ali aquele nicho e causar doença. Então, se você coloca as fezes de um paciente saudável, a microbiota intestinal, que é a flora intestinal, né? O nome científico dela é microbiota, que é essa ecologia de micro-organismo no intestino, ela volta ao normal e ajuda a curar a infecção. Os probióticos, eles poderiam funcionar dessa forma. Tem um debate muito grande de se todos os probióticos funcionam ou não, porque tem muita célula bacteriana e às vezes a gente não consegue utilizar via oral um número adequado dessas células para eles formarem uma colônia e se desenvolverem. Então tem um debate desse tipo na comunidade científica, mas a gente sabe que tem alguns que tem sim. Principalmente alimentos que são alimentos probióticos, né? Alimentos fermentados, que têm uma alta concentração de bactérias benéficas e podem auxiliar, né, em algumas dessas, pelo menos no manejo de algumas dessas doenças inflamatórias, gastrointestinais, e às vezes até, porque vejam que interessante, como essas moléculas estão circulando livremente pela corrente sanguínea e até pelo líquido cefalorraquidiano, tem muito estudo correlacionando modificações na ecologia microbiana do intestino com doenças psiquiátricas.
com depressão, ansiedade, com Alzheimer, com Parkinson, né? Então tem muito ainda que a gente vai descobrir. Mas o que eu queria que vocês entendessem desse papo todo é que micro-organismos, em geral, eles são bons para a gente. Eles são benéficos. Eles são absolutamente fundamentais para que a vida exista da forma como ela existe. Sair matando não é uma boa opção. O uso excessivo de antibiótico, por exemplo, como eu disse, pode estar relacionado com o desenvolvimento de algumas dessas doenças crônicas degenerativas. Não é? Te fazer uma outra perguntinha, já aproveitar e otimizar o tempo, Claro. eu estou pegando aqui. Não matar, mas é perigoso manipular geneticamente esses bichinhos invisíveis, né? E às vezes mexer numa caixa de Pandora que a gente não sabe o potencial deles, inclusive para mobilizar códigos genéticos para fazer armas ou Sim. destruição. Enfim, há o risco dessa manipulação ou a gente despertar da natureza mesmo os vírus ou bactérias em potencial, aproveitando a pergunta aqui, que pode ter um potencial destrutivo de eliminar a gente do planeta, tipo Walking Dead, Apocalipse Zumbi? Eu acho que tem a possibilidade que isso seja construído in vitro, em laboratório, por manipulações genéticas. Tem a possibilidade que uma epidemia muito pior que essa aconteça naturalmente, por exemplo. Vejam, como eu comecei essa discussão dizendo que a maior parte dessas epidemias tem um fator antropogênico muito importante, tem um fator de quebra do equilíbrio com o ambiente muito importante, que resulta nessas epidemias, não é? Então vejam, por exemplo, se a gente pensar em mudança climática, em aquecimento global, a mudança climática tem um fator antropogênico, tem uma marca, um imprint do ser humano grande, não é? O aquecimento global. Nós sabemos, por exemplo, que o aquecimento global muda a temperatura das águas do oceano, muda o pH das águas dos oceanos. E a mudança de pH, de temperatura, influencia muito no desenvolvimento de algumas bactérias, por exemplo, que são bastante patogênicas. As bactérias primas, das que causam a cólera, por exemplo, elas gostam de temperatura um pouquinho mais alta. E a gente tem visto que elas estão começando a aparecer em lugares em que antes a gente não isolava elas, em oceanos mais frios que estão começando a esquentar, principalmente na Europa. Víbrios, né? Essas bactérias são do gênero do víbrio. E tem uma outra coisa que é um pouquinho mais preocupante, eu acho, que é o descongelamento das calotas polares. Vejam, uma parte significativa daquela massa de gelo, de solo, está congelada há milhões e milhões de anos. Quando ela congelou, ela encapsulou um pedaço da história, certo? E um pedaço da história biológica, microbiana. Então ali existem organismos que a gente não faz ideia do que são. Nós não conhecemos. Com o derretimento dessas calotas polares, existe a possibilidade que alguns micro-organismos daqueles possam causar epidemias. Nós não sabemos. Parece papo apocalíptico, né? É uma outra tundra siberiana que está congelada, que tem muito mais sedimento, viu? Orgânico. Inclusive mais do que nas calotas polares. Se derreter o gelo que está ali misturado com terra na Sibéria, que vai sair de bicho ali, rapaz, corre. Aí a gente vai ter que usar máscara muito tempo. Não, mas pode ser que saiam coisas boas, pode ser que saiam coisas benéficas, pode ser que saiam outros organismos que sejam um pouquinho... Porque, em geral, esses organismos mais violentos, assim, para o ser humano, eles são micro-organismos pouco adaptados ao hospedeiro humano, né? Se ocorre, e geralmente o hospedeiro humano é acidental, não é? Esses vírus todos aí que causam epidemias, o hospedeiro humano é acidental. Eles vivem... Existe acidente na natureza? Então, é acidental, resultado da nossa imprevidência, como a gente entendeu no Livro dos Espíritos, na questão 741. Mas o que eu quero dizer é que, na natureza, ele não foi criado, uma parte dela não coevoluiu com a gente. Eles são adaptados, eles evoluíram para viver em outros hospedeiros, e geralmente são animais. E a maior parte das epidemias virais são inicialmente zoonoses. Elas começam com transmissão do vírus de um animal para o ser humano. Algumas delas continuam assim. Outros vírus, por um acaso, eles se adaptam ao ser humano. No caso do coronavírus, por exemplo, imagine que um inóculo grande de vírus
que saiu provavelmente de um organismo intermediário, que a fonte a gente sabe que é muito provavelmente um morcego. Teve algum bicho intermediário aí no meio, que fez com que ele chegasse até nós. Parece que é um bichinho chamado pangolim. Pangolim é uma espécie de um tatuzinho, né? Que os chineses utilizam, que os chineses comem, né? Então imagina que num inóculo enorme desse, uma outra partícula viral tinha uma mutaçãozinha, mutação natural, espontânea, que ocorre na natureza a todo momento, mas essa mutação fez com que a afinidade dele, a afinidade das âncoras dele, porque esses bichos têm âncoras, né? São proteínas de superfície que se ligam às nossas células. A âncora dele ficou mais afim da nossa, curtiu mais a nossa, por causa de uma mutação. E aí a seleção natural faz o seu papel depois disso, né? Então, no caso do coronavírus, por exemplo, desse coronavírus específico, do 2, essa mutação fez com que ele se adaptasse melhor aos seres humanos, infectasse seres humanos com uma facilidade enorme e fosse transmissível de um para outro. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, legal. A alimentação vinda de sacrifício animal. Aquela coisa dos mercados molhados, mas a gente não tem que julgar o que acontece lá não, porque a gente também tem nos nossos frigoríficos, enfim, essa rede indústria da morte que está lá na obra do André Luiz, mas não vamos entrar nessa discussão. Esses mercados molhados lá na China, em que os alimentos, os mamíferos, outros bichinhos, répteis, enfim, tudo que tem lá tem que estar vivo, para estar fresco. Imagina ele engaiolado, olhando, morrendo de medo, o animal sente, sabe que vai morrer. Chega um turista, um chinês, olha, sai até saliva assim, nossa, isso tá gostoso. Manda matar, o bicho já olha, imagina naquele sistema tudo ali, o animal vai ser sacrificado ali na hora, imagina o estresse, o sistema imunológico desse animal, cai, descontrola todinho, esse inóculo que está ali, estoura de vírus, eles ficam altamente infectados e ali começa a ter, imagina, no meu pensamento, várias mutações, e no corte, na matança, junto à secreção, sangue, às vezes no estresse ele urina, defeca, e o que está lá cortando, fazendo um sashimizinho lá do cachorrinho, sei lá, do pangolim, se bem que do pangolim é tirar as escamas dele vivo, Sim, e ele sai sangrando, sofrendo, porque tem poderes curativos, afrodisíacos, enfim, é uma coisa meio, é uma tragédia, sabe, Paulo? E imagina o contato de um desse, o cara que está cortando a gente lá, comendo e coça o olho. É uma bomba relógio, já teve um artigo publicado em 2007, né? Da equipe de Hong Kong, que publicado aí da sociedade que você faz parte, né? Americana de Microbiologia, falou, esses mercados vivos chineses, e não só da China, tem na Indonésia, tem no Vietnã, né? Tailândia, ali é uma bomba relógio se a gente continuar ávido, buscando prazeres, exotismo. Eu acho que o exotismo do espírito humano para ter sensações cada vez mais e com alimentos extravagantes é a pergunta. Esse sacrifício animal, então, pode piorar essa contaminação e atacar a nossa flora bacteriana do bem? Sem dúvida, né? Agora, você tocou num ponto importante. Sem dúvida que esses mercados de animais exóticos são fontes importantes de micro-organismos que possam causar novas epidemias, não tenho dúvida nenhuma. Porque assim, são mercados que não têm um controle sanitário adequado, né? E eu acho que essa discussão já começou na China, já começou no governo chinês, entre os órgãos de saúde pública, de que, de fato, eles precisam tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, talvez modificar um pouco esse sistema. Mas você tocou num ponto importante, que nós também temos as nossas granjas, os nossos matadouros aqui. Veja, em 2009, nós tivemos uma epidemia importante de gripe que foi chamada de gripe suína, causado por um vírus, que é o influenza vírus H1N1. Esse vírus teve como origem porcos de granjas, que são porcos crescidos para o mercado normal daqui, para o mercado convencional aqui da América do Norte, porcos aqui da América do Norte, do México e de regiões dos Estados Unidos próximas do México. Então veja, nenhum dos sistemas de produção de proteína animal estão livres disso, né? Sem contar na quantidade enorme que existe de bactérias que podem contaminar essa carne.
e que nós temos programas específicos de vigilância, mas às vezes escapa. Salmonela, por exemplo. Várias pessoas já tiveram salmonelose na vida, de frango contaminado. Bom, esses frangos saíram de granjas aqui do Ocidente, não saiu da China, né? Tem outras bactérias que causam um monte de doenças infecciosas associadas à ingestão de alimentos contaminados e que matam milhares de pessoas aqui, aí no Brasil, em outros lugares do mundo. Então, assim, existem programas de vigilância hoje em vários desses centros de produção de animal, mas a gente não pode procurar aquilo que a gente ainda não conhece, né? A gente só pode procurar aquilo que a gente sabe que causa infecção humana, aquilo que a gente sabe que é um problema. E mesmo assim ainda é falho. No Brasil, por exemplo, uma porcentagem muito grande da população, a prevalência é alta, de toxoplasmose ocular. Uma fonte importante de contaminação com toxoplasma é carne e leite, né? E nós não temos um sistema ativo epidemiológico de vigilância de toxoplasma nessas carnes, né? Então, imagina... Passar uma mensagem positiva. Desculpa estar te interrompendo, claro. Porque o Instagram é danado, né? Nós temos 8 minutinhos aí. Eba. Então, passa uma mensagem positiva em relação ao que você está falando da questão alimentar. Há um jeito de melhorar aí o nosso processo alimentar para a gente... A mensagem espiritual da questão de alimentação em relação com a natureza. Sim. A minha mensagem espiritual, não é? Disso e eu faço isso com muita tranquilidade, com humildade, com serenidade. A minha intenção não é agredir as escolhas pessoais de ninguém, não é? Mas eu acho que essa crise que a gente está passando está dando a oportunidade de a gente refletir sobre várias coisas, incluindo a nossa relação com os animais, que a gente chama de nossos irmãozinhos menores, não é? Nós chamamos eles de irmãos menores, seres sencientes, que sentem dor, medo, que têm emoção. E mesmo assim, uma parte deles, que são nossos irmãos, a gente consegue criar afeto, carinho, ter um contato mais próximo, e outros nós tratamos com violência, não é? Nós nos alimentamos ainda de uma parte deles, dos despojos de uma parte deles. Então aqui eu deixo para reflexão, não vou responder isso. Eu só vou deixar para a gente pensar. Será que é moral correta a forma como a gente trata os animais? Será que é possível amar Deus integralmente enquanto a gente não respeitar todos os seres da sua criação? Porque Deus é o criador de tudo. Deus, que é a fonte do fluido cósmico universal, fonte de amor, fonte de tudo que é bom, criador de tudo. No Evangelho de Mateus, os fariseus, o fariseu doutor da lei, pergunta a Jesus, né? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a si mesmo. Será que é possível amar a Deus sobre todas as coisas se a gente não aprender a reverenciar a obra dele? Se a gente não aprender a amar a obra dele, a criação dele, os ecossistemas, todos os seres? Será que é possível? Vou deixar essa pergunta para reflexão e a gente pode então começar a finalizar. Quem tem interesse nesse tipo de tema, a bibliografia espírita está repleta de discussões sobre isso. Capítulo do Missionários da Luz, de André Luiz, que trata sobre o vampirismo. Pergunta 129 do Consolador, por Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 3 da Gênese, que Kardec trata de bem e mal. Tem uma descrição muito interessante ali sobre alimentação com animais. Quem quiser, fica aqui essas dicas de capítulo 40 dos Mensageiros. Sim. Rumo aos campos. Essas alimentações, as bactérias espirituais que ficam com a gente. Então, gente, chegou em casa, mentaliza, porque lá, resumindo bem essa parte desse capítulo, se não fosse a força do sol com os elementos da natureza e os elementos salutares, curativos dos minerais e dos vegetais, a gente não estaria aqui ainda, porque os micróbios espirituais iam ganhar tão força e alimentar e sugar nosso fluido vital. Uhum. Então, o sol e esses elementos queimam. Há uma lei de destruição todo santo dia em função para manter a nossa vida nesse planeta. Uhum. Capítulo 40 dos Mensageiros é sensacional na questão da oração, e a oração como um álcool em gel
espiritual do corpo todo, lavando a alma. O nosso amigo Limpeza da alma. Santiago deixou uma outra bibliografia que é bastante interessante também, que é um livro da doutora Ivênia Prada, que também vale muito a pena a leitura, que é a questão dos animais. Vale a Larissa comentou aqui, agora a gente tem que ir correndo, ó, 4 minutinhos. A Larissa comentou quando você estava falando da parte da evolução dos mundos, e ela comentou do Caminho da Luz, que é muito parecido, né? Sim, sim. Da criação. Mas a Caminho da Luz é o livro histórico-filosófico, para mim é a tríade, né? A trilogia, né? Tem trilogia, tudo quanto é jeito, né? Essa trilogia é fantástica. Você quer ir da pegada humana, histórica, Caminho da Luz, e é tudo conectado. A pegada biológica, médica, isso é ensinamento para 300 anos. A gente vai reencarnar, vai continuar lendo Evolução em Dois Mundos. E quem é físico maluco, gosta de física quântica, 1% do cérebro, porque o Mano já tinha falado, se quiser conhecer mais, o cérebro explode. Então, quem quiser mergulhar e estudar mais 500 anos, 3 encarnações, mecanismos da mediunidade. Essas partes, tudo que é um pouco a parte da Série André Luiz, esses 3 livros, isso dá para 50 mil lives dessa, né? De 1 hora cada uma, mas dá para a gente fazer. Finalizando também, não podemos deixar de homenagear hoje, 1º de maio de 1880, reencarna na Terra um médico espiritual, porque ele aprendeu isso lá quando ele era essênio, na tríade. Olha que trio parada dura, essênios, os que conectavam com a natureza, os judeus que meditavam no luar, viu o sol, disse o sol, frugal, alimentavam de frutas e mel, diz que João Batista era essênio. Jesus andou lá na adolescência, encontrou esse trio, e conversou com esse trio, todo mundo jovem. Jesus jovem e eles jovens. Marcos, aí Josafá e Lisandro. Os 3 personagens de um livro que chama A Grande Espera, de Corina Novellino, sobrinha de Eurípides Barçanufo. Esse livro é sensacional. Marcos Eurípides Barçanufo. Lisandro Bezerra de Menezes e o Josafá Caiba Schutel, os 3 reencarnados com decênios, e todos no trabalho, logo ali, esse espírito reencarna aqui em Sacramento, em 14 quilômetros de Sacramento, numa fazendinha, Santa Maria, ali conversou com Platão, Sócrates, João Evangelista, isso para quem quiser acreditar, viu, gente? Se vocês quiserem acreditar, essa turma vinha, dava mensagens, e todo mundo esperando. E aí o Eurípides olhou mentalmente e falou assim, se esse negócio de espiritismo funcionar mesmo, eu quero que aquele médium Aristides, que diz que era analfabeto, me explique, às vezes em francês, que às vezes fala em francês, mas agora me explique o Sermão da Montanha, mas eu quero com as resenhas de João Evangelista. João Evangelista vai na manifestação e explica para Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo olha e fala, não tem jeito. Você espírita mesmo, mantém a minha missão, porque ele já tinha começado lendo o prefácio e depois o livro em um dia depois da morte de Leon Denis. Isso é fantástico, essa história, né? 20 segundos. Quer falar um tchau? 20 segundos. Desculpa interromper assim. Homenagem a Eurípides Barçanufo, o reencarne dele. E desencarnou